A verdade é que você não ouve Deus falando com você por intermédio de palavras do seu interior, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Não que Deus não faça isso. Deus fala com você, sim, é uma das formas que Deus pode falar com você, é traduzir palavras do seu interior e verbalizar na sua boca ou organizar na sua consciência, fazendo uso às vezes até da sua própria consciência, pelo Espírito Santo para falar com você. É uma das formas. Mas a verdade é que cotidianamente, a melhor maneira de nós popularmente compreendermos, a maioria das vezes como Deus fala com a gente, é por intermédio de uma convicção. Você é tomado de uma certeza e uma voz inconfundível fala dentro de você. Agora, a maioria dos questionamentos, né? Então, quando aquilo vier, isso Deus não diria. Não estou dizendo que Deus não age nas ações sobrenaturais, mandando a gente fazer coisas esquisitas ou aceitar coisas, né? Só que o crivo da palavra é o filtro que vai separar sentimentos e emoções da vontade de Deus, sofismas e mentiras da vontade de Deus. Então, falando muito abertamente, pode ser que num contato inicial Deus incline seu coração para algumas coisas com um sentimento muito forte, com uma convicção muito forte, ainda que você não tenha um conhecimento bíblico para que ele te aproxime dele. Sim, quantos testemunhos já Pronto. Mas uma vez que isso acontece, isso não será o suficiente para que você torne a voz de Deus inconfundível na sua consciência com o passar dos anos. Então isso pode ser um chamariz, isso pode ser um primeiro contato, mas a verdade é que Deus já se revelou pela sua palavra, João 1. O verbo se fez carne, habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus se revela por onde? Em primeiro lugar, por intermédio da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Conheça a palavra de Deus, até porque uma das ações que tipificam a manifestação extraordinária de Deus, porque na verdade, a sua pergunta é o seguinte: quando é que eu sei que é Deus que está mandando? Quando é que eu sei que Deus... Todo mundo queria ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, de maneira audível, como Samuel. Verdade. Né? Samuel ouviu a voz de Deus audivelmente. Não. A gente não sabe se de dentro para fora, se de fora para dentro, mas audivelmente. Tudo leva a crer que ele estava ouvindo aquela voz de fora para dentro. Tudo leva a crer. Tanto é que essa voz se assemelha um pouco com da concepção dele de Eli, que era a voz de referências. Samuel ali ainda estava conhecendo, e a gente está falando de um texto no Antigo Testamento. Mas a verdade é que, por exemplo, Ananias, né, num sonho, José num sonho, né? Você vê Paulo em arrebatamento de sentido, João em visões, sim, de dentro, algo dentro produzido. Eu acho que dando muito a ideia de que está aqui, está em você, está com você. Então eu particularmente gosto dessa concepção.